Vamos orar. Pai querido, não podemos entender a Sagrada Escritura sem a tua assistência. Por isso suplicamos que nos assistas neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Veja, você só pode dar o que você tem. Portanto, quando alguém diz assim, eu vou dar meus dízimos a Deus, está falando errado, porque os dízimos não te pertencem. Como já vimos numa lição passada, os dízimos são de Deus, pertencem a Ele. Agora, do que nos resta, aí sim a gente pode dar, pode entregar, pode oferecer. E na Bíblia encontramos abundantes indicações divinas de que um coração grato, um coração que foi salvo pela graça maravilhosa de Cristo, ele exulta de gozo, de alegria, e a melhor maneira de exteriorizar essa gratidão é entregando algo que podemos entregar. Em realidade, o que Deus espera é o nosso coração. Mas vamos ler dois textos da Bíblia, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. No Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 16, versículo 17, diz: cada um oferecerá na porção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Se você quiser tomar isto como um mandamento, pode tomá-lo, embora nós sabemos que os mandamentos de Deus não são requerimentos de um Deus arbitrário, são mais bem recomendações que nos fazem felizes a nós. Doar, entregar, proporciona uma felicidade tão grande no coração humano que é um dos secretos da felicidade. Já no Novo Testamento, encontramos um incidente da igreja daqueles tempos. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas de Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Quer dizer, a igreja de Macedônia era uma igreja pobre. Mas, quando eles viram que irmãos de outros lugares estavam precisando de uma oferta voluntária deles, eles se reuniram, ofereceram essa oferenda, e o texto diz que a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Quer dizer que a sua generosidade foi muito maior que sua pobreza, e a sua pobreza não foi desculpa para não ser generosos. Por quê? Porque, volto a repetir, quando nós entregamos algo, quando doamos, quando oferecemos, quando estendemos a mão, quando ajudamos a igreja de Deus, ao próximo, com toda certeza estamos crescendo espiritualmente. Vou contar uma pequena experiência. Quando éramos pequenos, meu pai trabalhava nas minas, chegava uma vez por mês em casa. E eu lembro que ele chegava assim à meia-noite, a gente já estava dormindo. Na manhã seguinte, domingo, a gente estava, já chegou o pai, ouvíamos barulho no quarto dele, corríamos e aí estava meu pai. E era uma alegria, um mês sem vê-lo, nos abraçávamos. Eu lembro que um domingo de manhã entramos no quarto do pai e ele pediu a meu irmão mais velho: filho, me traz um copo de água, por favor. Seguro que ele estava com sede. Meu irmão foi para a cozinha e demorou 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. E meu pai começou a ficar impaciente. Por que demora tanto para trazer um copo de água? E de repente meu irmão apareceu trazendo um copo, mas não trazia um copo de água, trazia um copo de suco de laranja. E meu pai disse: mas filho, eu só te pedi um copo de água. E meu irmão tinha 12 anos, disse: eu sei, pai, você me pediu um copo de água, mas eu estou tão feliz por você estar aqui que eu preparei um copo de suco de laranja para você. Bom, o copo de água é o dízimo, é aquilo que Deus te pediu, é aquilo que Deus se reservou para ele, é aquilo que Deus espera de você. Agora, o suco de laranja é a oferta, é o que Deus não te pediu. Se você vai além daquilo que Deus disse já, isso é teu, mas você
generosamente entrega e isso te faz tão feliz. Isso coloca um sentimento tão lindo no teu coração que você aprende a usufruir das bênçãos da oferta. Pastor, como é que a gente... O senhor falou, né? O dízimo a gente devolve para Deus. As ofertas são voluntárias, como a própria palavra diz, voluntária a gente dá se a gente quer dar, né? Lógico que é um passo a mais, né? Um extra. Mas como é que a gente vai fazer a entrega dessa oferta? Hoje em dia, nas igrejas, está tão difícil, a gente ouve tantos escândalos na televisão, nos jornais, pastores enriquecendo aí com as ofertas dos irmãos. Como é que a gente vai confiar de que essa oferta vai ser direcionada para o bem de uma pessoa? Bom, tem duas coisas na tua pergunta. Primeiro, a expressão que você disse. A oferta a gente dá se quiser dar. Em realidade não é se quiser dar. Eu diria, dá se quer ser feliz. Porque se você não dá, você nunca vai entender o valor da felicidade. Volto a repetir, os requerimentos divinos não são cargas pesadas, não são fardos que temos que carregar. Quando Deus pede algo, quando Deus ordena algo, o único que Ele tem em mente é fazer-nos felizes. Então, quando Ele diz que Ele espera nossas ofertas, claro que é uma coisa voluntária. O dízimo já não é meu, eu não dou, isso é dele. O dinheiro eu dou daquilo que Ele deixou para mim. Mas Ele espera que eu dê porque isso vai me fazer feliz. Agora vem a tua segunda pergunta. Como dar quando tem tantos escândalos financeiros de gente religiosa, inclusive? Quando tem gente que pede, e você vê, não? Às vezes, muitos dos líderes dessas igrejas que pedem, vivem bem em mansões, carros importados, viagens ao exterior, para aqui, para lá. Tem líderes religiosos que só viajam de jato particular para aqui, para lá, com o dinheiro de gente que ganha salário mínimo lavando roupa. Então, o ser humano pode pensar assim, mas não é justo entregar. Escuta uma coisa, tem dois aspectos. Primeiro, aquele que oferta. Segundo, aquele que administra a oferta. Eu ouço a voz de Deus para mim, me dizendo que se eu experimentar a alegria de doar, eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz. Portanto, de meu orçamento pessoal, de meu orçamento familiar, eu separo uma quantidade de dinheiro para ofertar, para experimentar a alegria de doar. Muito bem. Eu não tenho que me perguntar quem vai administrar, como vai administrar, porque isso é assunto dele. A mim, Deus vai me cobrar aquilo que Ele pediu de mim. E a quem administra, Deus vai lhe cobrar aquilo que pediu dele. Eu, de certa maneira, sou duas pessoas numa. Porque, de certa maneira, eu oferto minha oferta pessoal, mas, de certa maneira, eu também administro dinheiro que as pessoas dão para a igreja. Um dia Deus vai me cobrar. Como usei um centavo que chegou às minhas mãos para administrar? Se eu tinha 5.000 reais para fazer uma campanha evangelística, como usei isso? De que maneira administrei? Cada um vai ter que dar conta a Deus do dom que recebeu. E o cristão age errado quando usa como desculpa a má administração do dinheiro, como desculpa para não experimentar a bênção de doar. Pastor, o senhor estava falando sobre ser voluntário, uma oferta voluntária, não é verdade? O dízimo está bem claro na Bíblia, como a gente já estudou, questão do percentual, 10%. E a oferta, existe um percentual? Como é que funciona isso? É quanto eu achar que eu devo doar? O texto que eu acabo de ler em Deuteronômio disse que cada um deve dar, aqui está o capítulo 16, versículo 17, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Se Deus te concedeu muitas bênçãos, você vai ofertar muito.
Se Deus te concedeu poucas bênçãos, você vai ofertar pouco. Agora, tem uma coisa. Eu, por experiência própria, tenho descoberto uma coisa. Quanto mais eu oferto para Deus, mais Ele me abençoa. E eu posso ver isso na vida dos meus filhos. Quanto mais eles são fiéis a Deus, entregando o que é de Deus, mais Deus lhes concede. Eu acho que o dinheiro é um dom, assim como cantar é um dom, falar é um dom, cozinhar é um dom, e Deus sabe a quem confiar seus dons. Se eu vou usar o canto para entorpecer a obra de Deus, para destruir vidas, Deus não vai me dar o dom de canto. Mas se Deus sabe que eu vou usar o dom do dinheiro para construir, Deus vai me confiar o dom do dinheiro. Tem muita gente a quem Deus não confia o dom do dinheiro, simplesmente porque sabe que não vai administrar bem esse dinheiro. Pastor, uma dúvida. Só um minutinho, mas deixa eu Sim. só terminar essa pergunta. Vamos conversar em termos de percentuais, para ser mais claro ainda. Tem pessoas que têm realmente o dom de ganhar dinheiro, de ter dinheiro, e eu conheço também pessoas que fazem grandes doações como oferta. Mas um trabalhador, que ele é assalariado, ele tem ali o dízimo, 10%. Me dá só uma noção, pastor. O que seria uma oferta dentro de uma proporção? O senhor consegue Começa a fazer um pacto com Deus de uns 5% adicional de ofertas, que pode ir aumentando. Na medida em que Deus vai te abençoando, você pode aumentar para 6, 7, 8%. E chegará um momento antes da volta de Cristo em que você estará dando 90% para Deus, porque quando Cristo voltar, aonde vai o dinheiro que você guardou no banco? Não. Então, só que a experiência espiritual é uma experiência de crescimento. Começa com pouco e vai aumentando, vai crescendo. É ruim na vida cristã quando você chega a um patamar e não avança. Na vida de oração, na vida do estudo da Bíblia, em tudo, a vida do cristão é como a luz do dia que vai crescendo, crescendo até que o dia é perfeito. Pastor, uma dúvida. Há necessidade da oferta ser devolvida na igreja? Por exemplo, eu tenho um vizinho ou um parente, alguém que está com problemas, né, com necessidades. Eu não posso, semanalmente, mensalmente, ao invés de entregar minha oferta na igreja, entregar para essa pessoa, direcionar para locais onde eu sei que essa oferta vai ser bem utilizada? Quando você diz onde sei que essa oferta vai ser bem utilizada, está dizendo que na igreja vai ser mal utilizada. E nem sempre é assim, porque a igreja tem um programa de atividades, começando pela manutenção da própria igreja. E tem um programa social que visa o atendimento às necessidades de pessoas carentes. Isso não impede que, além da sua oferta para a igreja, você pode dar uma oferta adicional para um vizinho, para um parente, para uma criança abandonada, enfim. Ninguém perde por doar. E quanto mais você doar, mais abençoado será. Isso não é teoria, isso é realidade. E eu tenho visto gente... Olha, muita gente diz assim, mas eu sou pobre. Eu sempre digo, se é pobre, é justamente por isso que tem que aprender a dar a Deus, porque quanto mais você dá, mais vai ser abençoado. Mas dentro disso que o senhor está falando, pastor, dízimo e oferta. A Bíblia coloca essas duas coisas diferentes e distintas. E os objetivos, eles servem para a mesma questão? Para que uma igreja normalmente utiliza a oferta? Quando estudamos o tema dos dízimos, já estudamos que os dízimos são exclusivamente dedicados à pregação e à manutenção do Evangelho. As oferendas são dedicadas basicamente à manutenção da vida da igreja local, ao trabalho das missões em países mais carentes, mais necessitados, e ao trabalho assistencial da igreja com as pessoas mais necessitadas em volta da igreja local. E até que ponto, pastor, a gente pode acompanhar esse processo? Como é que a gente pode acompanhar essa utilização do dinheiro? Bom, pelo menos na igreja adventista, o membro de igreja recebe cada mês um relatório de como seu dinheiro está sendo administrado dentro da igreja. Nós temos um sistema de contabilidade e o tesoureiro da igreja entrega a cada membro, cada mês, um recibo mostrando quanto recebeu dessa pessoa e como esse dinheiro foi administrado. Agora, pastor, não significa também que para receber bênçãos eu tenho que ofertar, né? Olha, você tem que ter muito cuidado em querer comprar os favores divinos. Pois é, porque é isso que a gente vê muita gente oferecendo hoje em dia, no rádio, na televisão. Se você dá muito, a gente fica preocupado com essa relação. Você recebe muito. Até que ponto...
há uma verdade e uma mentira. É verdade que se você dá muito, vai ser muito abençoado. Isso é uma verdade contundente, não tem como negar essa verdade. Agora, cuidado com o que motiva tua ação de doar. Porque se você começar a dizer, estou falido aqui, acabado, preciso de dinheiro, então vou entregar para que Deus me dê. Não, você vai quebrar a cara porque não vai receber bênção nenhuma. O doar não é um ato, é uma atitude do coração. Você reconhece que Deus é teu Deus e Deus é dono de tudo que você tem, por isso você devolve o dízimo para Ele. E você está tão feliz porque Ele te ama, porque Ele faz maravilhas na tua vida, que você doa suas ofertas para Ele. É um ato de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecimento que você é criatura e Ele é Criador. Agora, a consequência disso, claro que é bênção de Deus, porque Deus não encolhe sua mão, Deus está disposto a dar. Outro dia encontrei na traseira de um caminhão uma frase que dizia: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso é uma grande realidade. Você é filho do dono deste mundo. E se Deus vê que em teu coração há reconhecimento pelo fato de Ele ser Criador, de Ele ser teu Pai, claro que Ele não vai deixar o seu filho abandonado. Você vai ter as melhores roupas, as melhores casas, os melhores carros, porque você é filho do dono deste mundo. Se referindo, pastor, a uma classe de igrejas, recentemente eu escutei a expressão teologia da prosperidade. Nesse momento, até de uma forma não positiva, quando eu escutei essa expressão. O que seria exatamente essa teologia da prosperidade que algumas igrejas estão aí apregoando? Em realidade não é uma teologia, é uma falsa teologia, de que o cristão nunca vai passar por necessidade, de que o cristão nunca vai perder o emprego, de que o cristão sempre vai ter uma boa casa, um bom carro, etc, etc. Deus quer isso para seus filhos. Mas Ele diz que nós estamos neste mundo, e enquanto estivermos neste mundo, muitas vezes a dor vai tocar nossa vida, o desemprego vai bater a porta de nossa casa. Muitas vezes vamos a ser demitidos do emprego por causa da fé em Cristo. Isso é uma realidade da vida. E eu quero terminar este estudo falando para você. Escuta uma coisa, Jesus doou tudo que podia doar por você, a sua própria vida. O seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Ora, se Ele deu tudo por você, por que você não pode dar um pouco de aquilo que você tem? Eu diria que o ato de doar é um remédio, é um mecanismo, é uma ferramenta que Deus tem para nos ensinar a perder o egoísmo, a pensar menos em nós mesmos e mais nos outros. Porque sabe que quando a gente pensa só na gente, na felicidade da gente, na prosperidade da gente, nas coisas da gente, a vida torna-se tão pequena, tão insignificante, que tem muita gente milionária que eu conheço no mundo e diz: pastor, a vida não tem sentido, quando eu deito à noite na cama não consigo dormir, não sei o que falta, não sei o que me passa. Eu sei o que te passa. A tua vida está muito concentrada em você. Você tem que tirar um pouco os olhos de você e colocá-los em Deus. Os modernos livros de autoajuda dizem: tire a energia de você, tire a força interior de você. Querido, dentro de você não há energia, não há força interior. Você tem que olhar para Cristo, é dele que vem a força, é dele que vem a energia, é dele que vem a vida, é dele que vem a saúde. Você e eu só dependemos dele. Agora, na medida em que você deixe de olhar para você, para suas necessidades, e olhe para Cristo, vai acontecer algo maravilhoso. Não vai faltar para atender suas necessidades nesta terra, e o que mais? Você vai experimentar uma felicidade extraordinária, maravilhosa, que de outra maneira talvez nunca teria experimentado. Experimente isto. Deus abençoe você.